Um frasco de sangue. Uma gota só. Essa era a promessa que valia 9 bilhões de dólares. Elizabeth Holmes tinha 19 anos quando abandonou Stanford. Ela não largou a faculdade por rebeldia. Ela largou porque achava que tinha encontrado algo maior, uma ideia capaz de mudar a medicina para sempre. A ideia era simples de explicar e quase impossível de executar. Um único aparelho, do tamanho de uma impressora, capaz de rodar centenas de exames com uma gota de sangue do dedo, sem agulha, sem laboratório, sem espera. Ela chamou a empresa de Theranos, uma junção de therapy com diagnosis, terapia e diagnóstico, numa palavra só. Em poucos anos, Holmes virou a queridinha do Vale do Silício. Vestia gola alta preta como Steve Jobs, falava com uma voz grave, quase impostada, cultivava o mistério como se fosse parte do produto. Ela dizia que a Theranos ia salvar vidas, que detectaria câncer cedo, que acabaria com o medo de agulha, que democratizaria a saúde. Investidores compraram a história antes de qualquer prova concreta. Rupert Murdoch investiu, a família Walton, dona do Walmart, investiu. O ex-secretário de Estado Henry Kissinger entrou para o conselho da empresa. Em 2014, a Theranos foi avaliada em 9 bilhões de dólares. Holmes, sozinha, valia 4 bilhões e meio no papel. Ela era chamada de a próxima Steve Jobs, a mulher mais jovem bilionária por méritos próprios nos Estados Unidos. Só que havia um problema que ninguém de fora conseguia ver. A máquina não funcionava. O aparelho tinha um nome interno, Edison, uma homenagem ao inventor mais famoso da história americana. Mas Edison não fazia o que Holmes prometia nas entrevistas. Ele era instável. Os resultados variavam a cada teste. Uma gota de sangue não era suficiente para rodar as centenas de exames anunciados. Dentro da empresa, os funcionários sabiam disso. Engenheiros levantavam dúvidas em reuniões. Bioquímicos apontavam falhas nos protocolos. Holmes ouvia as críticas e seguia em frente do mesmo jeito. Ela tinha um parceiro nessa jornada, Sunny Balwani, ex-executivo de tecnologia, quase 20 anos mais velho. Os dois mantinham um relacionamento em segredo enquanto ele comandava as operações da empresa com mão de ferro. Balwani criava um ambiente de medo. Funcionários que questionavam o funcionamento da máquina eram isolados. Alguns eram demitidos no mesmo dia. A cultura interna virou uma cultura de silêncio. Enquanto isso, para o mundo lá fora, a Theranos continuava vendendo a mesma história. Parcerias foram fechadas com a rede de farmácias Walgreens. Testes começaram a ser oferecidos direto ao consumidor em lojas físicas nos Estados Unidos. Só que por trás dos bastidores, a maioria dos exames feitos nas farmácias não usava a tecnologia Edison. Eles eram processados em máquinas comerciais comuns, compradas de outras empresas, disfarçadas para parecer inovação própria. Pacientes recebiam resultados de exames importantes, diagnósticos sobre gravidez, câncer, tireoide. Alguns desses resultados estavam simplesmente errados. Uma mulher recebeu um resultado que indicava risco de aborto. Depois descobriu que o exame estava incorreto. Outro paciente foi informado que tinha HIV, era um falso positivo. Isso não era um erro isolado. Era o produto de um sistema construído sobre uma mentira que ainda não tinha sido descoberta. Dentro da Theranos, um funcionário começou a duvidar de tudo. Tyler Schultz, neto do ex-secretário de Estado George Shultz, também membro do conselho da empresa. Tyler entrou animado, acreditando na missão. Rápido percebeu que os números estavam sendo manipulados. Testes de qualidade eram descartados quando davam resultado ruim. Só os testes bons ficavam nos relatórios oficiais. Ele levantou essas preocupações internamente. Escreveu um e-mail longo, detalhado, direto para Elizabeth Holmes. A resposta não veio dela. Veio de Sunny Balwani, com ameaças veladas sobre sua carreira. Tyler decidiu ir mais longe. Ele procurou um repórter, John Carreyrou, do jornal Wall Street Journal, especializado em investigações corporativas. Carreyrou começou a cavar. Ele entrevistou ex-funcionários, um por um, em segredo. A maioria tinha medo de falar. A Theranos fazia todo mundo assinar acordos de confidencialidade extremamente agressivos. A empresa tinha até um exército de advogados prontos para intimidar qualquer pessoa que tentasse falar. O próprio avô de Tyler, George Shultz, ficou do lado de Holmes contra o próprio neto. Mesmo assim, em outubro de 2015, o Wall Street Journal publicou a primeira reportagem. O título era direto: a tecnologia estrela da Theranos tinha sérios problemas.
Holmes negou tudo publicamente. Foi à televisão, chamou a reportagem de imprecisa, de motivada por inveja do sucesso dela. Por um tempo, muita gente ainda acreditou nela, mas essa foi só a primeira rachadura. Atrás dela vinham inspeções federais, processos judiciais e uma queda que ninguém no Vale do Silício tinha visto igual. Depois da reportagem, os órgãos reguladores entraram em ação. O CMS, o órgão federal que fiscaliza laboratórios clínicos nos Estados Unidos, mandou inspetores até a sede da Theranos. O que eles encontraram foi grave: práticas de laboratório fora dos padrões mínimos de segurança, risco real à saúde dos pacientes que faziam os exames. Em 2016, o CMS proibiu Elizabeth Holmes de operar ou administrar qualquer laboratório clínico por 2 anos. Foi um golpe direto na credibilidade que ela tinha construído com tanto cuidado. A parceria com a Walgreens foi cancelada. As lojas físicas fecharam uma a uma. Investidores começaram a processar a empresa, exigindo o dinheiro de volta. A revista Forbes, que antes tinha colocado Holmes na capa como a bilionária mais jovem dos Estados Unidos, revisou o valor do patrimônio dela. De 4,5 bilhões, o número caiu para zero. A Securities and Exchange Commission, o órgão que regula o mercado financeiro americano, abriu um processo formal contra Holmes e Bhalwani. A acusação era fraude massiva contra investidores. Em 2018, a Theranos foi oficialmente dissolvida. Uma empresa que já valeu 9 bilhões de dólares deixou de existir, mas o capítulo mais duro ainda estava por vir. Um julgamento criminal, com Holmes sentada no banco dos réus, respondendo por crimes que podiam render décadas de prisão. O julgamento começou em 2021, em San José, na Califórnia. Elizabeth Holmes enfrentava 9 acusações de fraude eletrônica e 2 de conspiração para a fraude. A defesa dela mudou de estratégia. Não dava mais para negar os problemas técnicos. Agora, a alegação era outra. Holmes dizia que tinha acreditado genuinamente na tecnologia, que não tinha intenção de enganar ninguém. Ela também revelou durante o julgamento que tinha sido vítima de abuso emocional e sexual por parte de Sunny Bhalwani ao longo do relacionamento entre os dois. Segundo Holmes, ele controlava suas decisões, sua alimentação, seu comportamento no trabalho. Bhalwani negou completamente essas acusações. Os dois passaram a ser julgados em processos separados. No banco das testemunhas, ex-funcionários da Theranos contaram o que viveram por dentro, descreveram pressão constante, resultados falsificados e um ambiente onde questionar Holmes era perigoso para a carreira de qualquer um. Pacientes também testemunharam, contaram sobre diagnósticos errados que mudaram suas vidas por dias, às vezes semanas, até a correção chegar. Em janeiro de 2022, depois de meses de audiências, o júri chegou ao veredito. Elizabeth Holmes foi considerada culpada em 4 das 11 acusações, fraude contra investidores especificamente. Curiosamente, ela foi inocentada nas acusações relacionadas a pacientes. O júri entendeu que a fraude tinha alvo financeiro, não necessariamente a intenção de prejudicar quem fazia os exames. Sunny Bhalwani, julgado depois, foi considerado culpado em todas as 12 acusações contra ele. A sentença veio em novembro de 2022. Elizabeth Holmes foi condenada a mais de 11 anos de prisão. Bhalwani recebeu uma pena ainda maior, quase 13 anos. Antes de ouvir a sentença, Holmes falou ao juiz. Disse que se arrependia profundamente, que gostaria de ter feito escolhas diferentes ao longo do caminho. O juiz não pareceu completamente convencido. Ele apontou que, mesmo depois de tudo revelado, Holmes continuava, em certos momentos, defendendo aspectos da visão original da Theranos. Ela tentou recorrer da sentença. Pediu para permanecer solta enquanto o processo de apelação corria. O pedido foi negado. Em maio de 2023, Elizabeth Holmes se apresentou numa prisão federal no Texas para começar a cumprir a pena. A mulher que um dia esteve na capa de revistas ao lado de Steve Jobs e Warren Buffett agora usava um uniforme de detenta. O impacto da Theranos foi muito além da prisão dos 2 fundadores. Investidores perderam centenas de milhões de dólares. Pacientes reais tiveram diagnósticos incorretos em momentos delicados de suas vidas. E o Vale do Silício, que sempre celebrou a cultura do finja até conseguir, teve que encarar uma pergunta incômoda. Até onde vai o limite entre ambição visionária e fraude deliberada? Holmes não inventou essa cultura, ela só levou ela longe demais, numa área onde o erro custava vidas reais, não apenas dinheiro.
Hoje, o nome Theranos virou sinônimo de fraude corporativa, estudado em faculdades de administração como exemplo do que não fazer, citado em documentários, livros, podcasts ao redor do mundo inteiro. O livro de John Carreyrou, o jornalista que destravou o caso, virou best-seller internacional. Deu origem a uma série de televisão estrelada por uma atriz famosa interpretando Holmes. Tyler Schultz, o jovem que arriscou tudo para denunciar o que via por dentro, hoje é citado como exemplo de coragem corporativa. Ele pagou um preço alto por isso. Rompeu relação com o próprio avô por anos, por causa da lealdade dele a Holmes. Sunny Balwani continua cumprindo sua pena. Elizabeth Holmes também segue presa, com previsão de liberdade apenas depois de 2032, salvo mudanças no processo. A pergunta que fica não é só sobre ela, é sobre o sistema inteiro que permitiu essa história acontecer. Investidores bilionários, políticos poderosos, jornalistas renomados, todos confiaram numa narrativa sedutora sem exigir provas concretas, antes de colocar dinheiro e reputação em jogo. Elizabeth Holmes não enganou o mundo sozinha. Ela teve ajuda de todo um ecossistema disposto a acreditar, porque a história era boa demais para questionar. Fica a reflexão: quantas outras Theranos existem agora mesmo, sendo vendidas como o futuro, sem ninguém, ainda, ter tido coragem de perguntar se aquilo realmente funciona? Vale voltar num detalhe que explica muito sobre como isso durou tanto tempo. Elizabeth Holmes escolhia a dedo quem entrava no conselho da Theranos. Não eram especialistas em biotecnologia, eram ex-secretários de Estado, generais aposentados, senadores, nomes de peso político, não de peso científico. Isso criava uma ilusão poderosa. Quem olhava de fora via aqueles nomes famosos e presumia que a tecnologia tinha sido validada por gente séria. Na prática, poucos ali entendiam de exames de sangue o suficiente para questionar o que Holmes apresentava. Jornalistas de negócios também falharam em alguns momentos. Reportagens elogiosas foram publicadas em veículos de peso antes de qualquer verificação técnica independente. A imagem de gênio precoce vendia mais do que a cautela. Esse padrão se repete em outros escândalos corporativos, antes e depois da Theranos. Carisma pessoal substituindo evidência concreta. Sigilo justificado como proteção de propriedade intelectual. Funcionários com medo de falar, presos por acordos de confidencialidade rígidos demais. A Theranos não foi um evento isolado, foi um sintoma de um sistema que recompensa a confiança cega em fundadores carismáticos, mais do que a verificação rigorosa dos fatos. Elizabeth Holmes teve seu julgamento, cumpriu e ainda cumpre sua sentença. Mas as condições que permitiram a ascensão dela continuam praticamente as mesmas, no Vale do Silício e fora dele. A pergunta que abre essa história talvez seja a mesma que deveria fechar toda a análise sobre inovação hoje em dia. Quem está verificando de verdade antes de investir a confiança?